Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o processo de modernização do campo no estado do Paraná na segunda metade do século XX. Então, o nosso conteúdo praticamente ele abarca aí, basicamente da década de 60 para frente, trabalha um pouco ali, principalmente a década de 60 e 70, né? E caminha ali para os anos 80 e 90, talvez principalmente relacionado aos anos 90, o foco é para falar um pouco da criação das vilas rurais. Essas vilas rurais que tem aqui na nossa região, em diversas regiões do estado, né? Qual é a proposta dessas vilas e assim por diante. Mas o foco do capítulo mesmo é pensar a modernização do campo no estado do Paraná e de que forma essa modernização afeta a questão tanto ocupacional do território quanto econômica, né, ligado à produção agrícola, né, haja vistas que a produção agrícola é dos carros-chefes econômicos aí, não só do estado do Paraná, como do Brasil como um todo, né? E aí, tentando ser o mais fiel possível ao material de vocês, para a gente também não ficar extrapolando muito o tempo, né? O que a gente tem que pensar? A gente tem 3 aspectos aí que nos levam a essa modernização. Um primeiro aspecto os autores, né, tanto o Ângelo Priori, juntamente com a Luciana Pomari, com a Silvia Amâncio e com a Verônica Hipólito, né, os autores, então, eles colocam aí, já iniciam o texto colocando a questão de uma transição, né, que ocorre, uma transição econômica, né, ou uma transição da economia, que ocorre após a crise de 29. Então, a gente tem que compreender de que forma a crise de 29 afeta o Brasil, e aí, particularmente, depois a gente vai olhar o Paraná especificamente, mas afetando o Brasil, obviamente que afeta o Paraná também. E aí, os autores começam bem com esse parágrafo. Em decorrência da transição da economia, de base agroexportadora para urbano-industrial, a partir da crise de 1929, o Estado passou a exercer forte presença no desenvolvimento econômico por meio de políticas macroeconômicas e desenvolvimentistas que atendiam aos interesses da oligarquia cafeeira. Ora, a que políticas os autores estão se referindo, a que práticas econômicas e políticas ligado à nação brasileira faz referência a esse parágrafo. Nós temos que lembrar que em 1930, Getúlio Vargas assume com uma proposta de modernização da política brasileira e modernização do país como um todo. E o foco dele é justamente essa modernização que passa pelo processo de investir nesse meio urbano industrial, né? O foco não é pensar de que forma o Vargas faz isso ou como ele caminha para esse aspecto dentro do mundo urbano industrial de fato, mas o foco do capítulo é pensar de que forma esse caminhar para uma modernização urbana leva a uma modernização do campo, né? O campo ele caminha também para essa modernização. Ocorrerá, né, o incremento de técnicas mais modernas na produção agrícola. E, especialmente no Paraná, nós teremos isso de uma forma bem efetiva. Continuando, o
os autores eles citam essa questão, então essa proposta de modernização feita a partir de 1930, né, com a instalação do governo Vargas, e ele continua e ele vai dizer o seguinte: o interesse pela industrialização e o anseio em aumentar a produção nacional resultaram. Então, olha só. Essa proposta resulta em quê? Resulta no processo de modernização da agricultura brasileira nos anos de 1960. Então, tudo aquilo que se dá politicamente em termos de pensar a modernização econômica e essa mudança de eixo da política econômica agroexportadora para uma política econômica urbano-industrial a partir da crise de 29, culmina ou chega a um resultado na década de 60, que é justamente a modernização da agricultura. Se nós pensarmos bem, nós olharmos em retrospectiva a partir do momento em que nós vivemos, nós vamos chegar a uma conclusão básica de que o Brasil permanece agroexportador. O grande foco econômico do país permanece sendo, né, a agroexportação. Porém, a agroexportação hoje ela é totalmente diferente da década de 30. Né? E em 1960 nós temos um movimento de modernização do campo que vai impactar diretamente também nos centros urbanos. Como nós falamos na aula anterior sobre urbanização de Maringá, né, se nós pensarmos essa questão da urbanização de Maringá, está dentro desse contexto. Quando nós falávamos na aula anterior sobre essa questão, né, que a modernização do campo leva a um afluxo de pessoas para Maringá e outras cidades, mas na nossa aula passada nós focamos em Maringá, né? E isso leva a um crescimento urbano da cidade, ao crescimento urbano do município e as pessoas migrando para os centros urbanos, gerando inclusive alguns problemas típicos dos municípios que crescem muito rapidamente, né, da urbanização que cresce muito rapidamente. Por conta disso, acaba não dificultando a prestação de alguns serviços por conta da municipalidade. Então, é interessante nós pensarmos que tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, eles dialogam, eles se conversam em diversos aspectos, um complementa o outro, né? Se lá nós olhávamos mais para a urbanização, no capítulo 5, o foco de pesquisa é o campo em si, né? É a modernização do setor agrícola. Nesse sentido, vai continuar o texto, né? Esse processo de modernização culmina na manutenção dos problemas do campo e na existência de conflitos localizados pela posse de terra. Outro parêntese ou um outro link com uma outra aula nossa do capítulo, deixa eu verificar o capítulo, acho que foi o capítulo 2. Não, do capítulo 3, que fala da revolta dos poceiros no sudeste do Paraná, né? Que é uma luta que está ligada à posse da terra. Então, a partir do momento que esse processo de modernização, ele auxilia, ou de alguma forma ele impacta, né, na questão da posse da terra, então nós também podemos conectar de alguma forma esses dois pontos. Lembrando que a revolta dos poceiros é de 57, e essa modernização ela é mais impactante, ela é mais visível a partir dos anos 60. Então, assim, a revolta dos poceiros em si, de 57, ela ocorre antes dessa intensa modernização. Porém,
a modernização do campo, ela gera outros conflitos por terra ligado à posse da terra, assunto que nós já discutimos, né? Então, percebam que a questão da terra no Paraná, né? E não só no Paraná, mas o nosso foco aqui é o Paraná, é uma questão que vai intercalar muito, vai estar muito presente no século XX, no Brasil, e no caso aqui no Estado, né? Influenciando os processos históricos, os processos políticos do Estado. A modernização agrícola no Estado do Paraná foi acompanhada por mudanças que, historicamente, ocorreram com a instalação na base técnica no campo, com o êxodo rural, com a concentração fundiária a partir dos anos de 1970 e com o desemprego na zona rural. Então, o que é importante nós pensarmos, e eu estou focando bem aqui nesse início, que ainda está bem no início mesmo, está na página 71 do livro de vocês, mas daqui para frente eu vou acelerar um pouco, tá? Mas só para vocês entenderem que essa modernização ela está ligada, ou ela está vinculada a algumas questões, né? E junto com ela, então, já que está vinculada, né, nós evidenciamos a permanência de alguns problemas ou o surgimento de novos problemas. Que problemas são esses? Ligado a essa modernização está o êxodo rural, né? O êxodo rural, vocês sabem disso, né, que é justamente essa migração em massa do campo para o meio urbano, né? Ligado a essa questão também está a concentração de latifúndio, a concentração fundiária, né? Grandes porções de terras sendo na propriedade de pouquíssimas pessoas. Não que já não fosse um problema ou uma questão, né? Nas outras aulas que nós debatemos a questão da terra em diversos momentos, nós percebemos essa característica latifundiária no Brasil, desde o período colonial, como uma questão basilar no que tange a conflitos, a problemas sociais, né? É justamente a concentração latifundiária, a concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas, o que gera uma concentração de riquezas, né? E em contrapartida, se temos concentração de riqueza, temos também uma desigualdade social enorme. Nesse sentido, o que vai acontecer? Os pequenos proprietários de terra, com o processo de modernização, né, juntamente com a maioria dos trabalhadores do campo, né, eles perderão suas terras ou perderão seus empregos. Não tendo como se sustentar no campo, eles vão migrar para as cidades. Temos o êxodo rural, né? Então, uma questão está ligada à outra. O texto ainda cita, além desses dois, a questão da instalação da base técnica no campo, que é basicamente um auxílio técnico que o Estado vai dar a partir de instituições como a Embrater, por exemplo, né? Para assessoria nas práticas e na inovação dentro da posse, dentro da produção agrícola. Nesse sentido, a gente tem que pensar aí qual que é o papel do Estado nesse processo. Além do apoio técnico, o Estado ele vai assumir um papel regulador e centralizador. Inclusive é o título é o subtítulo que nós temos ali na página 72. O papel regulador e centralizador incorporado pelo Estado na economia brasileira. E aí nós estamos falando do papel do Estado a partir de 1930, e para vocês que já conhecem a história do Brasil e conhecem a Era Vargas,
sabe que o Vargas ele tem essa perspectiva, né? Ele moderniza o Estado brasileiro ao mesmo tempo que ele cria uma burocracia imensa, né? E ele tem esse viés centralizador. O Estado, a partir de Vargas, se torna um Estado interventor, ou seja, um Estado que intervém na política, na economia, nos diversos aspectos da sociedade brasileira, né? É um Estado que não é totalitário, né? O Vargas ele não é totalitário, porém ele é autoritário e ele pretende, ele leva o Estado aonde ele pode levar, ele leva, né? Ele, digamos assim, os tentáculos do Estado brasileiro, nesse momento histórico, com a era Vargas, ele tem um ganho de ação enorme. E entre esses campos de ação está a política de modernização do campo e de infraestrutura, digamos assim, né? de base para o desenvolvimento na produção agrícola. Nesse sentido, os autores eles vão dizer assim, na página 72. No campo, houve uma diversificação da produção agrícola, com destaque para a produção sucro-alcooleira e para o cultivo de algodão no estado de São Paulo. Intervenção do Estado. Nós temos que lembrar que a grande produção, ou o grande produto do Brasil nesse momento ainda é o café. E fazer com que os agricultores, grandes produtores, mudassem os seus produtos ou procurassem mudar a sua área de atuação, só foi possível por conta da intervenção do Estado. Então, o Estado vai criar mecanismos para incentivar essa mudança, digamos assim, essa diversificação na produção agrícola. Por que isso? A política do café com leite tinha basicamente falido o Estado e já não tinha como suprir aquela grande demanda de produção de café, basicamente todo o estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e o norte do estado do Paraná, produzindo café, um monte de café, e só café, e somente café, né? O mercado, o consumidor não tinha como comprar tanto café assim. Então, o que o Vargas faz? De imediato, ali logo após a crise de 29, quando ele assume, ele literalmente vai assumir o ônus desse café, queimando boa parte da produção, vai comprar o café dos produtores, queimar boa parte desses cafés, para que o preço do café eleve. Ao mesmo tempo, ele vai criar instituições e órgãos dentro do Estado para incentivar e para controlar a quantidade de produção de café, ao mesmo tempo que investe na diversificação de produtos, certo? Nesse contexto, vamos pensar o Estado do Paraná? Então, nesse momento, o Estado assume o papel de regulador na economia brasileira e as características espaciais, sociais e econômicas acabam sofrendo mudanças significativas, principalmente em razão da transição de uma economia agroexportadora para uma economia urbana industrial, foco do projeto varguista de governo. Vai abandonar o projeto agroexportador? Não. O Brasil ele permanece sendo um país agroexportador e tanto é que até hoje nós o somos, né? Porém, o Vargas ele tem essa ambição de modernização e de uma economia mais urbana e industrial. Nesse contexto, entre os anos de 1940 e 1960, a economia brasileira vai se caracterizar pela industrialização substitutiva de importações e por uma revalorização do café em âmbito internacional, seguida de uma supervalorização da moeda nacional e da concentração industrial na região sudeste do país. O que isso nos apresenta? Qual o cenário para o estado do Paraná? É apresentado, então, entre os anos 40 e 60.
a uma lógica de industrialização no país baseado na substituição, na industrialização por substituição. O que é comum nesse período países, os tigres asiáticos, por exemplo, que lá nos anos 60, 70 e 80 vão adotar essa política de substituição de importação, eles vão desenvolver. Como que funciona isso? Você importa tecnologia e produtos e você vai fazendo tecnologia reversa, né? Engenharia reversa, conhecendo esses produtos e, aos poucos, você vai investindo nessa produção, né? A partir daquilo que você necessita, que você traz de fora, você vai se tornando autossuficiente aos poucos. Você vai investindo em pesquisa, tecnologia, nessas áreas, para, aos poucos, ir deixando de depender da tecnologia estrangeira. Pois bem, fato é que o Brasil, então, entre os anos 40 e 60, ele vai implantar essa política. Concomitante a isso, então, paralelo a essa política urbana industrial, nós teremos uma revalorização. O café voltará a ser um grande produto comercializado pelo Brasil, né? E isso vai levar, obviamente, a uma expansão da produção de café. Esse modelo de substituição de exportações fez com que o Brasil alcançasse o capitalismo industrial. Então, olha só, entre os anos 40 e 60, se nós estudamos lá em História do Brasil de uma forma geral, nós temos o governo do Gaspar Dutra, né? Primeiro nós temos o final da Era Vargas, depois nós temos o governo do Gaspar Dutra, nós temos o retorno do Getúlio, né? E aí nós teremos depois o Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? que será aí, né? E nesse processo, nessa república que é conhecido como República Bossa Nova também, nós temos um período em que o Brasil, entre outras políticas, por exemplo, eles adotarão entre política liberal e política social, nacional desenvolvimentista, ou seja, alguns desses presidentes adotarão uma política mais liberal, como por exemplo o Gaspar Dutra, importando muita coisa, diminuindo, abrindo portas para multinacionais, para empresas estrangeiras. Em outros momentos, nós teremos a adoção de política nacional desenvolvimentista, como, por exemplo, o próprio Vargas e o JK. O que isso significa? Significa que o Brasil se propõe a se tornar industrial, né? E teremos, sim, um avanço enorme nesse sentido, nesse período, né? Não vou aqui, porque não é o foco da aula, pensar quais os ônus ou os bônus dessas políticas, certo? Importante a gente saber que o Brasil adota essa postura entre os anos 40 e 60. E, nesse sentido, os autores vão dizer: essas alterações modificaram o contexto da política nacional, no qual os trabalhadores urbanos adquiriram uma relevância significativa. O que marcou essa transformação foi a passagem de um sistema de base agroexportadora para uma sociedade urbana e industrial. O Estado voltou-se para o fortalecimento de uma indústria de base, o que se tornou o agente primordial da modernização econômica. Exemplos disso é nesse contexto que nós temos a criação da Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Só para dar um exemplo, né? A Vale do Rio Doce, certo? Então, que é uma mineradora, né? Que é uma empresa de extração mineral. Então, só para a gente poder entender o contexto dessa mudança, que é uma mudança
significativa em termos econômicos e sociais, inclusive, porque a gente acaba tendo uma dinâmica de régua ocupacional do espaço geográfico enorme no país. Então, não à toa, os anos 60 é a década do êxodo rural, né? Já há um movimento de mudança, porque a perspectiva cria-se uma perspectiva de trabalho urbano, de mão de obra, de necessidade, inclusive, de mão de obra nos centros urbanos, né? Nesse processo, o que vai acontecer com o espaço agrícola no Brasil? O espaço agrícola brasileiro, ele mantém as mesmas formas de exploração da produção, né? O crescimento, mesmo com o crescimento e o aumento da variedade de produção agrícola entre os anos 30 e 60, com o incentivo e a intervenção do Estado na diversificação agrícola, né, nós teremos ainda nesse processo um aumento na tecnologia. Nesse período, teremos literalmente um caminhar em passos lentos, né, para uma maior modernização. E aí sim, a partir dos anos 50 e dos anos 60, nós temos um avanço técnico e tecnológico no campo, uma modernização, né, a inserção de tratores, de técnicas de produção mais avançadas nesse sentido, o que leva também a um outro problema. Qual é o problema? Se nós temos um avanço nessa questão do maquinário, nós teremos um problema ligado à diminuição da mão de obra, né? Teremos um alto desemprego no campo, esse alto desemprego leva essas pessoas a migrarem para os centros urbanos, êxodo rural. É nesse contexto, então, dos avanços técnicos e a agregação de técnicas que vão promover uma modernização no campo, no Brasil, e especialmente no Paraná, né, que nós entramos no próximo e penúltimo subtítulo do nosso material, que é o campo e os debates acerca do desenvolvimento econômico brasileiro, páginas 73, 74. Basicamente, gente, quais são esses debates, né? O debate acerca do desenvolvimento econômico está ligado a uma lógica que vocês, na verdade, eu acredito que vocês já tenham reconhecido, né? Que é a tal da modernização conservadora. Nós tivemos esse processo de modernização conservadora, por exemplo, no final do Segundo Reinado, em termos, quando nós temos o Barão de Mauá, e principalmente o Barão de Mauá, né, mas um processo de modernização e o surgimento das primeiras indústrias no Brasil, né? O que seria essa modernização conservadora? Nós temos um processo de modernização que traz mudanças, que traz novas técnicas, que melhora a qualidade de produção e assim por diante. Ao mesmo tempo, essas mudanças elas procuram conservar algo e, nesse sentido, conservar os detentores de poder, os detentores de terra. Nesse sentido, é importante nós lembrarmos que, no início da década de 60, há um debate muito forte dentro do cenário nacional, que é a questão da reforma agrária, né? Só para citar, lembrem-se do discurso da Central do Brasil, do João Goulart, né? Antes do processo do golpe civil-militar de 1964, quando ele acaba aderindo de fato às massas, né, para poder se manter no poder. O discurso dele vai a caminho, né, o Jango, que sempre procurou
manter um certo equilíbrio entre a polarização que vinha ocorrendo no mundo como um todo, né? A gente está no contexto da Guerra Fria, mas o Jango, que até então ele dialogava bem entre as classes trabalhadoras e as elites, ele foi, a partir de 61, ele foi basicamente perdendo o apoio das elites, né? Ao mesmo tempo que ele também vinha perdendo os apoios das massas, devido ao fato dele tentar ali equilibrar tanto um lado quanto o outro. Acontece que quando ele perde, de fato, o apoio das elites, ele acaba se voltando para o público que mais o apoiava, e aí ele vai fazer o discurso. Ele já vinha com o discurso das reformas de base necessárias, não só ele, né, mas ele acaba sendo o grande nome nesse processo. E quando ele faz o discurso das reformas de base, inclusive a reforma agrária, né, era uma questão eminente no Brasil, a questão da terra, né? A gente está falando de 64. Em 57, por exemplo, no Paraná, tinha tido a revolta dos poceiros ali no sudoeste. Um pouquinho antes, nós podemos falar da questão do contestado, no início do século, outras disputas por terras pelo Brasil inteiro. Então, a questão da terra, de fato, era uma questão que é essencial e urgente no país. Só que o que acontece? Acontece que em 64 ocorre o golpe. E com o golpe civil-militar, o programa de reforma agrária, que vinha sendo pensado pelas instituições, pela Comissão Econômica para a América Latina, pela própria USP, né? Era um programa elaborado a várias mãos, né? Que vinha pensando uma reforma agrária, e não necessariamente, aqui é importante a gente dizer, tá, gente? Não é uma reforma agrária aos moldes dos bolcheviques na União Soviética, né? Porque a reforma agrária ela pode ocorrer de forma aos moldes bolcheviques, onde o Estado toma conta de toda a terra produtiva, né? Ou ela pode ocorrer de uma forma, por exemplo, como veio a ocorrer na Europa a partir dos anos 80, né? Que é uma reforma agrária onde você tem uma maior distribuição de terras, né? Porém, mantém-se a propriedade privada, mantém-se a iniciativa privada, gerando terras para mais produtores, para mais agricultores, e então fazendo uma redistribuição aí da terra como um todo. Sem entrar no mérito da questão, se é bom, se não é, o que vai acontecer é o seguinte, e vou citar o próprio material de vocês nesse sentido, né? Ele vai dizer assim: embora houvesse divergências, nesse momento era nítida a distinção entre duas linhas de interpretação. Por um lado, apoiados sobretudo pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, e pela Igreja Católica, havia aqueles que desejavam que os trabalhadores tivessem direito ao acesso à terra, garantido por lei, por meio de um programa de reforma agrária. E, por outro lado, com Delfim Neto e um grupo de economistas da Universidade de São Paulo, havia a defesa de uma modernização do campo como maneira de estimular a produção e criar condições de vida melhores para os trabalhadores rurais, não havendo, nesse caso, necessidade de organizar uma reforma agrária. Então, assim, havia o debate entre vamos fazer a reforma agrária e possibilitar acesso à terra para os produtores rurais e trabalhadores rurais, e de outro lado, né, a ideia de modernizar o campo
e acreditando que essa modernização traria maior benefícios e maior rendimentos aos trabalhadores. E se isso de fato acontecesse, não seria necessário a redistribuição de terras. Pois bem, se nós pensarmos o discurso do João Goulart da Central do Brasil, ele estava propenso à reforma agrária, estava propenso à proposta da reforma agrária. Porém, como ocorre o golpe civil-militar de 1964, o programa de reforma agrária ele é deixado de lado. Os militares eles adotam a proposta do Delfim Neto, né? E o debate sobre a questão da posse da terra, entre aspas, morre nesse processo, e nós temos a implantação de uma modernização conservadora na produção rural brasileira. Por que modernização conservadora? Porque, apesar de ser uma prática de modernização, ela mantém as bases da estrutura que já existia anteriormente, ok? Que é a questão do latifúndio, né? A produção monocultora para exportação e por aí vai. Para incentivar e para que essa modernização pudesse ocorrer, houve a implantação de um Sistema Nacional do Conselho Rural em 1965. Esse conselho ele foi o promotor da estruturação de novas instituições que entre as décadas de 60 e 70 foram criadas para auxiliar nessa modernização. Instituições como, por exemplo, a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que existe até hoje, e a Embrater, que é a Empresa Brasileira de Terras, que também existe até hoje. Nesse sentido, foi instalado também programas de apoio à atividade agropecuária e as políticas de garantias de preços mínimos. Então, nós teremos políticas econômicas, podemos chamar de políticas públicas, adotadas pelo Estado, que entre os anos 60 e 80 vão incentivar essa modernização da agricultura brasileira. E vão ser fundamentais nesse projeto. Soma-se a isso, então, por exemplo, uma prática que está ligada à questão do espaço rural aqui no Paraná. De que forma essa modernização no país atinge o estado do Paraná? Primeiro de tudo, é importante nós lembrarmos e nós pensarmos que essas práticas de modernização, elas não se darão em todo o território brasileiro de forma igual. As regiões mais beneficiadas serão o Sudeste e o Sul do país. É nesse contexto, de maiores benefícios ao Sudeste e ao Sul, que nós inserimos a perspectiva do Paraná. Então, quais foram os impactos dessa modernização no espaço rural paranaense? É o último subtítulo que nós temos antes de chegarmos nas considerações finais, que vai do final da página 74 até a página 77. Basicamente, gente, nós teremos aqui, e eu vou resumir bastante aqui agora, basicamente, nós teremos esse processo que se dará a partir dos fins da década de 1960 e durante os anos de 1970, temos ainda a cafeicultura como principal produto no estado. Não podemos esquecer da geada que ocorre em 75, que afeta principalmente a região de Londrina, principalmente, de uma forma muito significativa, a questão da produção do café na década de 70, e como isso afeta a economia do estado. Porém, nesse processo,
nós teremos, por parte do governo, um incentivo à mudança de cultura. Então, em vez de cultivar o café, teremos um incentivo por exemplo, o soja, o trigo, né? E esse será um outro fator que levará também o processo de êxodo rural, incentivará o êxodo rural. Por quê? Porque o café, ele precisa da mão de obra do trabalhador rural. Para você poder colher o café, necessariamente você precisa da mão de obra humana, digamos assim, né? Do trabalhador rural. O soja não. O soja você tem um maquinário que faz boa parte do serviço, você diminui a necessidade de mão de obra. Com a diminuição da necessidade de mão de obra, você tem um grande número de trabalhadores rurais, boias frias e afins, que vão ficar desempregados. Para onde que essas pessoas vão? Para os centros urbanos. Êxodo rural novamente. Né? Então, é nesse contexto que nós teremos aqui no estado também um afluxo muito grande de trabalhadores rurais que vão ou para Curitiba ou para cidades metropolitanas como Maringá, Londrina, Cascavel, né? E também para fora do estado. Chama a atenção na página 75, quando abaixo ali da imagem da reportagem do Diário do Paraná, que fala da geada em Londrina, né? E os autores colocam assim: até meados da década de 70, o café era o principal produto da economia paranaense. A produção cafeeira no estado correspondia à metade da produção nacional e à terça parte da produção mundial. Olha o tanto que se produzia de café no estado do Paraná. A maioria dos cafeeiros estava localizada nas regiões do norte e do noroeste do Paraná, formados pelas microrregiões de Paranavaí, Umarama, Cianorte. Locais onde o processo de modernização se aplicou de maneira mais intensa. Já na década de 1960, quando o mercado cafeeiro dava sinais de crise, foi criado pelo governo federal o Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura. Essa iniciativa objetivava erradicar e renovar as plantações de café a fim de racionalizar e tornar as suas produções mais eficientes. Além disso, também propôs a diversificação de produtos agrícolas, estimulando principalmente a produção de oleaginosas, bem como a integração dessa produção com o setor agroindustrial. Vocês sabem que a produção de oleaginosas é basicamente soja e trigo, né? Então, nós teremos, a partir desse processo, e aqui eles trazem alguns dados, né, numéricos, enfim, sobre essa mudança e o como isso afetou a vida no campo, né, e essa migração, esse êxodo rural. Então, não é apenas a modernização no sentido de maquinário, mas a modernização, a própria troca de cultura fez com que muitos agricultores, muitos produtores, né, acabassem desistindo da produção agrícola e fossem para os centros urbanos. Teremos nesse momento histórico um processo de maior concentração de terras, né? Algo que vai surgir nesse período também é como resistência até, ou como saída para a manutenção do meio do agronegócio, são as cooperativas, né? As cooperativas, elas surgem nesse contexto da década de 70, principalmente no Paraná, e aí a gente pode citar a Coamo, né, a Copacol e tantas outras que têm aí seus 40, 50 anos,
né, que surgem lá na década de 70, 80, né, como iniciativas para fortalecer o agricultor, fortalecer o trabalhador rural, né, e para que eles pudessem permanecer na terra produzindo, certo? E dando todo o apoio necessário, obviamente, como nós sabemos que as cooperativas costumam fazer. Podem fazendo com que a produção agrícola, que é o grande foco econômico do país, né, não perca a sua importância. Fato é que, ainda assim, nós vamos ter aí, como consequência desse processo, né, que é um processo excludente, que foi proporcionado pela modernização agrícola do Paraná, o convívio com conflitos sociais no campo, envolvendo boias frias, trabalhadores sem terra, nos assentamentos em áreas rurais, desemprego no campo, direitos trabalhistas e questões de ordem judicial que envolvem disputas por terras. Então, isso tudo, essa modernização gera esses processos. Não à toa, né, vamos pensar um movimento sem terra. O movimento sem terra, basicamente ele surge no anfiteatro da UniOeste em Cascavel. A data que marca o surgimento do movimento sem terra é uma reunião no anfiteatro da UniOeste em Cascavel, onde oficialmente organizado o movimento dos sem terras. E o movimento sem terras, nesse contexto, ele surge justamente, né, para pensar essa questão da divisão da terra, né, do acesso à terra, devido aos grandes latifúndios, em alguns casos, não podemos generalizar também, né, mas em alguns casos com grandes porções de terras não produtivas, né, ou seja, que não produziam. E aí entra uma questão que é a função social da terra, né? se ela é produtiva ou não, né? E como fazer produzir. Mas aí é uma outra questão, é uma questão que está ligado propriamente dito à questão da reforma agrária e não é o foco do material. O material traz a questão porque a questão influencia e é influenciada pela modernização conservadora que ocorre no campo dentro do Estado. Para minimizar esses conflitos, né, para buscar solucionar ou minimizar esses conflitos, na década de 90, o Estado do Paraná vai criar o programa que é o programa Vila Rural, programa que possivelmente vocês conheçam ou já tenham ouvido falar. Torno a dizer, na nossa região tem várias vilas rurais e essas vilas rurais foram desenvolvidas ao longo dos anos 90 nesse contexto do programa Vila Rural. Apesar do programa, né, apesar da distribuição de propriedades que foram feitas a partir desse programa, não há de fato uma resolução das questões. Ela minimiza até um certo ponto, né, mas ela não soluciona o problema da concentração de terras e nem o problema da questão desses trabalhadores para sobreviver. E aí a gente vai pensar aí a questão da agricultura familiar, que é um programa que surge também a partir dos anos 2000, não só no Paraná, como no Brasil inteiro, né? Também nesse sentido. Só que percebam, esse foco na agricultura familiar já é século XXI, por isso não é o foco aqui no material. Para concluir, lá nas considerações finais, nos 2 últimos parágrafos, os autores vão dizer o seguinte: essa modernização só foi possível
devido às mudanças de culturas que não eram fáceis de serem mecanizadas para culturas agrícolas nas quais a mecanização era viável. O que ele está dizendo aqui? O café, ele não é fácil, não dá para você mecanizar a extração o café, né? É mais complicado. O soja e o trigo é mais fácil, né? Você vem com a colheitadeira e ele faz o processo de colheita muito mais rápido. Então, era necessário a mudança da cultura para que ocorresse a modernização. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Ele vai continuar. Atualmente, o Estado é um dos principais produtores de soja no Brasil. Porém, não podemos nos esquecer do fato de que a produção de cana-de-açúcar vem se intensificando cada vez mais, gerando, assim, mais uma fonte de renda de relevância considerável para os produtores e para a economia estadual. A modernização agrícola, que se descortinou no Estado, gerou condições para a produção de uma nova gama de produtos. A busca pelo lucro se tornou constante e as novas tecnologias passaram a surgir a cada dia. A modernização do campo, que levou ao êxodo rural no Paraná nas últimas décadas, foi um processo acompanhado de adequações, de mudanças e também de permanências, pois se trata de um processo que ainda se desdobra atualmente. É um processo, então, que não está acabado, né? E ele tem, obviamente, pontos que nós podemos julgar ou perceber positivos e pontos que nós podemos julgar ou perceber negativos em diversos aspectos. Não é uma modernização no sentido progressista ou plena, ela é uma modernização conservadora, e por ser uma modernização conservadora, ela mantém muitas das características que já existiam na questão da ocupação e da exploração das terras no estado. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado e por me aturarem até agora. E eu falei que ia ser rápido e não foi.